E aí, atômicos, tudo bem? E aí, hoje é aquele dia, né? Os ovos de chocolate, a gente tá aí na véspera da Páscoa e é muito interessante todo esse evento, tudo isso que acontece em redor, aquela famosa história, né? Coelho não bota ovo, porque que o ovo é a referência, né? Por que eu tô falando disso nesse momento? Existe uma técnica, um método de produção, que é o método de produção industrial, que também é o mesmo usado para se fazer os ovos de chocolate. Sabe qual é esse método? Então fica aí, dá joinha nesse vídeo, que é importante pra caramba, se inscreve no canal e vamos descobrir como é que é o método de como se fazer um ovo de chocolate. Roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E como eu havia comentado, esse método de produção é o método que é usado para fazer o chocolate ou os ovos de chocolate de maneira industrial. Você já deve ter visto várias vezes como é que é feito de forma caseira. Você compra umas formas de plástico, você derrete o chocolate na panela e joga esse chocolate ali dentro da forma e depois você vai passando um pincel para deixar o chocolate nas bordas, né? Daí você tira o excesso e faz aquela casca de chocolate. Esse processo é um processo que a gente pode chamar até de processo por derramamento, que é a produção. Ou seja, é muito semelhante, é muito parecido, inclusive, com o processo que se faz a barbotina. A colagem de barbotina é uma coisa que a gente já explicou como é que era. Basicamente, você joga no molde e ele vai secando de fora para dentro, né? E quanto mais tempo você vai deixando, maior vai ficando a parede. Fazer isso um a um, imagina fazer as duas metades, fazer várias formas e depois juntar tudo isso, é um processo que é um pouco mais complicado. Tem uma outra forma, que é uma forma também industrial de se fazer, por exemplo, brinquedos de parquinho, esses brinquedos de criança que são grandes, latão de resíduo, latão de plástico. Esse processo é conhecido como rotomoldagem. E quando a gente fala em rotomoldagem, a gente fala basicamente em oco, fazer peças ocas. Ou seja, através de um processo de rotação do molde, você acaba pegando o material pela força centrífuga e jogando eles na parede do molde. Quando você joga esse material na parede do molde, você forma a peça oca. O ovo de chocolate é mais fácil de entender, porque é pelo mesmo processo. Então você tem uma forma, que é na forma do ovo, e daí você joga chocolate lá dentro, a quantidade de chocolate que você precisa. Aí você calcula lá o quanto de chocolate. Meio quilo de chocolate, por exemplo, você joga nela e fecha esse molde. Aí você pega esse molde e começa a girar ele numa velocidade, não precisa ser em uma alta velocidade, mas uma velocidade constante, que vai fazer com que esse chocolate vá batendo na borda do molde e formando dessa maneira uma camada. Quanto mais chocolate você coloca, maior é a espessura da parede. Num primeiro momento é um pouco mais difícil você preparar, né? Quando você faz um molde novo, você tem que entender quantos quilos de material vai ou quantos gramas de material vai. Estou falando em relação aos plásticos. Em relação aos chocolates, muitos desses moldes eles já são pensados no tamanho. Então, esse chocolate vai ter 500 gramas. Se é 500 gramas, são 500 gramas de chocolate que eu jogo dentro e daí ele fica girando. Depois de um tempo eu paro esse molde, espero resfriar e daí tem um fator muito interessante. Ao contrário do que pode parecer, como o molde ele está na parte externa da sua peça, na hora que a peça está quente, ela tende a ser um pouco maior. Quando ela resfria, ela contrai. Quando ela contrai, isso aí também facilita a extração do molde. Então isso é um negócio bem interessante também no processo. Daí tem essa cavidade, que ela é profundamente lacrada, então não teve nenhuma junção, porque é feito diretamente no molde. E aquele risquinho que a gente vê no galão, na verdade é a junção das duas partes. Um processo que é muito parecido na idealização de molde é o processo de sopro, que a gente já explicou. O molde é externo, então eu sopro e o material ele bate na parede. No caso da rotomoldagem, eu jogo o material dentro desse molde, a quantidade de material que eu preciso ali, né? Então vamos dizer que eu estou fazendo uma peça que vai ter 2 quilos a peça final. Eu jogo 2 quilos de material, primeiro eu tomo uma forma de pó, fecho o molde e boto ele aquecido em rotação. Conforme a rotação e o aquecimento, ele vai sofrendo cisalhamento no material e vai derretendo, então ele gruda na parede.
É exatamente o mesmo processo que se faz no ovo de chocolate, rotomoldagem. Quais são as vantagens disso? Primeiro, é que a gente pode fazer peças muito grandes, com dimensões enormes. Por exemplo, caixas d'água que são feitas dessa maneira, galões que são feitos dessa maneira, esses brinquedos infantis de parquinho que são de plásticos, cavalinho, né? Ou seja, eu não preciso fazer várias peças para montar uma peça grande. Eu consigo fazê-la de uma vez, num tamanho só. A gente pode fazer em pequenas quantidades, não é um processo que exige você fazer, tem que fazer aí 10 mil, 20 mil para começar a valer a pena, que é o que acontece, por exemplo, na injeção. A injeção, como o ciclo ele é muito rápido, está falando de ciclos de 10 segundos, ciclos muito rápidos, você acaba tendo que fazer muita quantidade para valer a pena. Fora que o molde de injeção ele é um pouco mais complexo. Aliás, ele não é um pouco mais complexo, ele é bem mais complexo, porque ele consegue uma precisão muito elevada. A rotomoldagem ela é ideal para você fazer peças grandes, peças que você não precisa ter uma tolerância geométrica tão apertada. O que a gente chama de tolerância geométrica tão apertada? Eu posso ter uma variação, então se eu fizer uma bola, né, uma caixa d'água e ela variar em 1 milímetro, variar 1, 2 milímetros no tamanho total dela, entre uma peça tirada e outra, porque isso aí também pode variar da temperatura, pode variar do material, pode variar do resfriamento, né? Você pode ter essa variação, não vai fazer impacto, não vai dar diferença nem no volume interno e nem na peça em si. Ao contrário da injeção, décimos de milímetro contam, tá, para um encaixe de uma peça com a outra. Fora essas vantagens de você fazer uma grande peça e fazer também produções sob demanda, então dá para fazer aí pequenos lotes de 500 peças, 1000 peças, a partir do momento que você paga o molde, obviamente. O molde, nesse processo, ele pode ser feito de duas maneiras. Usinado, que é o meio tradicional de se fazer, né? Então você vai lá, usina um molde, igual a gente viu em sopro, igual a gente vê em injeção, ou é possível você fazer feito fundido. Lembra que a gente falou sobre fundição? Então dá para fazer uma peça, um modelo tamanho 1 para 1, e dessa peça tirar o contramolde dele, que seria areia verde, né, e fazer a fundição em metal. Depois você dá o polimento. Então isso é muito legal, porque uma peça que você às vezes esculpiu na mão, você consegue tirar dela o modelo. Tem um exemplo aqui que é bem parecido com isso que a gente estava comentando. Esse aqui é um modelo de sopro. A característica do sopro e a característica do rótulo são muito parecidas, tá? Porque é um molde externo, então internamente ele não fica perfeito aqui internamente, mas externamente ele fica perfeito. Para esse uso tá legal. Esse modelo, por exemplo, ele foi feito de que maneira? Foi modelado no 3D, do 3D foi feito uma impressão na nossa impressora aqui, dessa impressora foi pintado, dado um acabamento na peça, e essa peça foi levada para fazer a fundição. Lembra aquele tico-tico da Bandeirantes, Velotrol, que você tinha quando era pequena, aquele rosinha, né, famoso? Antigamente eles eram feitos no processo de rotomoldagem. Aliás, vários outros produtos também são feitos nesse processo, tá? Tem esses brinquedos aqui da Mimo, que eu tenho aqui em cima, eles são feitos também no processo de rotomoldagem, né? Ele tá aqui, ó. Vou pegar aqui o meu Hulk. Esse Hulk aqui, que é da Mimo, aliás, isso aqui foi um amigo meu que fez, que é o Ricardo Zaccariotti, tem aqui no pé a assinatura dele. Esse brinquedo aqui, ele foi feito em rotomoldagem. Então, para você ver, às vezes a gente tem um pouco de preconceito sobre os produtos, mas esse produto aqui é feito em rotomoldagem. O que importa? A parte externa, ele está muito bem feito, ele está direitinho, tá? A parte interna é que varia muito, tá? Se eu corto uma peça dessa, ou se eu tento ver a parte interna, você vê que existe uma variação de parede, uma variação da espessura da parede. Ela não fica uma variação constante. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu injeto, por exemplo, eu tenho uma parede, se eu falo que a parede vai ter 1,5, a parede vai ter 1,5 constantemente. No processo de rotomoldagem, a parede ela fica diferente na parte interna, ela sofre uma variação de espessura, mas não é uma variação tão elevada quanto acontece com o sopro. Tem uma peça e eu sopro, eu estiro. Nesse caso, como ele vai colocando o material, vai sobrepondo o material sobre o outro material de dentro, né? Ele vai preenchendo as cavidades da parede, ele vai ficando irregular por dentro, mas por fora ele fica exatamente do jeito que o molde quer. Outra coisa que é legal também, feita em rotomoldagem, são cabeças de boneca. É o ideal para se fazer grandes peças, mas também é o ideal você fazer com peças que você não precise ter tantos encaixes, ou a tolerância de encaixe não tão preciso. Algumas cabeças de boneca são feitas no processo de roto
E dependendo do tamanho, se for muito pequeno, é melhor fazer no processo de slush. Legal, né? Eu acho que esse vídeo vale um joinha. E se você quiser observar mais ainda e entender como é que funciona essa história da rotomoldagem, na hora que você for abrir seu ovo de chocolate, abre ele, olha por dentro. Por dentro você vai ver que ele não é tão regular quanto é a parte externa. Você vê que tem um pouquinho as camadas, você vê as pinceladas de camadas, você vê que o material ele foi jogado. Então ele fica naquele acabamento. É a mesma coisa que acontece na rotomoldagem. Óbvio que você consegue ter mais controle, com mais temperatura, deixar menos irregular, mas não é o ideal para peças altamente precisas. Beleza? Ele é perfeito para fazer grandes peças e é ideal para você fazer numa quantidade baixa um produto. E você chega numa qualidade de produto muito boa. Qualidade superficial externa, como a gente viu aqui no Hulk, que a gente vê todas as veias, os músculos, né? Olha a precisão disso daqui. Ele é perfeito para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha aqui pra gente, é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para você receber mais notificação. Acompanhe a gente no nosso podcast, no Atomcast, que tem entrevistas sempre toda quinta-feira e às terças-feiras, a cada 15 dias, o Atomcast Internacional com o Leonardo Romeu. E até a próxima!